Então vamos aí começar a nossa terceira semana, né, do PET 3. Já estamos aí no terceiro bimestre, né? Essa aula é da carga horária complementar, né? Eu sou o professor Beto, né? Lembrando que a carga horária complementar de aula de história, né, do segundo ano. Eu sou o professor Beto e temos aí o tema período imperial, né, 1822 a 1889. Na realidade, lá no PET, não é bem esse o tema, não. Né? O tema lá é relacionado a caricaturas, né, daquele período. Né? Como eu percebi que lá no PET está bem explicado, e o tema também ele permite, né, com que nós façamos essa inserção aí da carga horária complementar. Né? Então, vamos falar aí a respeito desse período imperial brasileiro, tá? Então, ao invés da gente dedicar, né, a caricaturas, né, que já tem lá no PET, né, e eu já até expliquei durante a semana, vamos falar a respeito aí, né, dar uma geral aí nesse período imperial que vai de 1822 a 1889, né, são aí 67 anos, né, em que o Brasil viveu o seu período imperial. Para a gente poder entender, né, nós vamos dividir aí o período imperial, né, que começa lá em 1822, termina lá em 1889, com a proclamação da República. O período imperial nós dividimos ele em três fases, né, em três etapas. Né? A primeira fase, o primeiro reinado. Tá? O primeiro reinado foi o reinado de Dom Pedro I, que vai da proclamação da independência, né, em 1822 até 1831. As regências, né, a gente vai entender também depois aí, a respeito das regências, começa em 1831, termina em 1840. O segundo reinado começa em 1840 e vai até 1889. Nós temos aí alguns fatos importantes, né, que ocorreram aí durante esses períodos. Nós vamos estudar em duas aulas, tá? Esse período aí nós vamos estudar nessa semana, né, na semana 3 e na semana 4. Na semana 3 vamos ver o primeiro reinado. Na semana 4 nós vamos ver a regência, né, as regências e também o segundo reinado. Só para a gente começar a falar aí a respeito do primeiro reinado, né, nós temos ali, né, um dos fatos importantes, que foi a Confederação do Equador. Então vamos lá. Né, o primeiro reinado, 1822 a 1831, nós temos aí já duas imagens, né, do Dom Pedro I, que foi o imperador durante esse primeiro reinado aí. Então, primeiro reinado, 1822, o reinado de Dom Pedro I. Entre 1822 e 1831, tem-se a primeira fase administrativa do Império, conhecido então como Primeiro Reinado. Né? Então, a fase administrativa, né, de Dom Pedro I, o imperador brasileiro, foi de 1822 a 1831. Para início, né, do Primeiro Reinado, o país, né, que ali estava surgindo, né, se tornando independente de Portugal, ele necessitava de leis, né, já não éramos mais uma colônia portuguesa, então a gente necessitava, né, da criação de leis, tá? E para isso houve lá a convocação, né, constituinte, né, criou-se a Assembleia Constituinte em 1823. Porém, essa Assembleia Constituinte, né, começou a limitar, né, os poderes, né, de Dom Pedro I, o que fez com que Dom Pedro se revoltasse e naquele momento ali ele dissolvesse a Assembleia Constituinte e ele mesmo outorgou uma nova Constituição, né, a Constituição de 1824. Nessa Constituição outorgada
né, por Dom Pedro I, né, houve ali a criação de um novo poder, né, o poder moderador. Então, a existência do poder moderador, que poderia suspender o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, a intenção de Dom Pedro I, com a criação da Constituição de 1824, era ter todos os poderes, né? Era se tornar um rei absolutista, né? Um imperador absolutista, tal qual, né, existira lá na Europa. É, o poder, né, seria hereditário, né, passaria de pai para filho, como era de costume em todas as monarquias. O voto era censitário, né, as pessoas, nem todo mundo tinha direito ao voto, né, o voto era escolhido, né, as pessoas eram escolhidas, né, para poderem votar, né, e isso dependia da renda que a pessoa possuía. Isso já é uma demonstração de seletividade, né? As pessoas que tinham direito aí ao voto eram escolhidas, né, pela renda, né? Então quer dizer o quê? Que os pobres, né, já estariam fora ali do direito de praticar o voto, né? Então era uma Constituição, né, de 1824 que excluía, né, a grande maioria da população brasileira em seu direito ao voto. Durante a Noite da Agonia, né, essa Noite da Agonia foi o que, como Dom Pedro percebeu, né, a tentativa de se tirar poderes dele, né, pelas leis, né, pela Constituição, ele mandou fechar a Assembleia Constituinte, né, e aquela noite ali, onde que houve o fechamento da Assembleia Constituinte, ficou conhecida como a Noite da Agonia. O imperador cassou, né, os deputados opositores a ele, impugnou as proposições constitucionais e outorgou, né, a Constituição de 1824. Né? Então, o Dom Pedro I ele vai fechar, né, a Assembleia Constituinte, né, tal qual, né, um absolutista, né, uma pessoa que centralizava os poderes em suas mãos, né, e ele então vai criar a Constituição, a que a gente chama Constituição de 1824. Um outro fato importante, né, que ocorre aí durante esse período imperial é a chamada Confederação do Equador, né? Alguns estados do Nordeste brasileiro não concordavam com a forma com que o Dom Pedro I havia proposto, né, a nova Constituição, né, havia outorgado a nova Constituição, e esses estados, né, do Nordeste, principalmente Pernambuco, né, vão fazer vão criar, né, um novo país chamado Confederação do Equador. Tá? Então, em 2 de julho de 1824, a Confederação do Equador eclodiu em Pernambuco, como resposta ao autoritarismo de Dom Pedro I, exigindo uma república liberal, a abolição da escravidão e a ampliação de direitos sociais. Né? Então se criou ali uma nova república, né, que defendia a liberdade, defendia a libertação dos escravos, ampliação de direitos sociais e criticava, né, o autoritarismo de Dom Pedro I. A Confederação do Equador, né, a revolta ali foi dominada, né, por Dom Pedro I, né, pelo seu exército, e acabou sendo reincorporado ao Brasil. Né? Esse movimento ele teve como principal líder Frei Caneca, tá? Mas acabou sendo reprimida com sucesso por Dom Pedro I. Nós temos uma imagenzinha, né, lá em cima, lá, que é a execução do Frei Caneca pelos soldados. Né? Vale a pena ressaltar aí que nenhum soldado, né, na realidade, queria atirar no Frei Caneca, né? Nenhum brasileiro, nenhum soldado
que estava ali no exército de Dom Pedro, eles não queriam, né, e acabou sendo aí um mercenário, né, que acabou atirando no Frei Caneca. Juntava-se a tudo isso, né, esse autoritarismo, a Confederação do Equador, a disputa do trono lá em Portugal, né, o Dom João VI havia morrido, existia ali uma disputa entre Dom Pedro I, seu tio, né, para ver quem deveria assumir, né, o trono em Portugal, né, e junta-se, né, a essas revoltas, né, a impopularidade de Dom Pedro I, a crise econômica, e começa a levar, então, o Dom Pedro, né, a pensar em abdicar do trono brasileiro. E isso vai ocorrer, né, dia 7 de abril de 1831, quando o Dom Pedro I abdica do trono. Tá? Então, a instabilidade política também podia ser verificada em episódios como a Noite das Garrafadas. Né? O que foi a Noite das Garrafadas? Foi uma disputa entre brasileiros e portugueses, né, que divergiam ali na forma e na política que deveria ser adotada no Império. Tá? Então, houve no Rio de Janeiro, né, a chamada Noite das Garrafadas, tá? Que foi uma disputa entre brasileiros e portugueses. Entre 1825 e 1828 ocorreu a Guerra da Cisplatina, né, que foi a disputa pelos sulistas, né? Cisplatina é a região onde que é o Uruguai, né? Hoje, né? Hoje o Uruguai era chamado a região da Cisplatina e pertencia ao Brasil. Tá? E houve ali a chamada Guerra da Cisplatina e o Uruguai acabou se tornando independente, né? Então, Guerra da Cisplatina entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, tá? Foi o que levou ali a independência, né? A criação do país, né? Do estado chamado Uruguai. Após um desgaste, né, um desgastante e custoso conflito, né, o Banco do Brasil, que financiava tudo isso, chegou até mesmo a falir, né, quebrou o Banco do Brasil, principalmente por causa dessa guerra, né, e depois desse conflito, né, a independência do Uruguai foi reconhecida. Então, disputas políticas, gastos com guerra, crise econômica, Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina, isso fez com que o Dom Pedro, a cada momento, se tornasse mais impopular. Né? Então, juntando tudo isso, mais a impopularidade, mais também aquela disputa, né? As elites brasileiras elas ficavam meio que assim, meio cismadas, né, com a presença do Dom Pedro, aquela disputa lá do trono português, né, onde que ele estava totalmente envolvido e a elite brasileira imaginavam que o Dom Pedro I tinha uma inclinação, né, a voltar para Portugal e assumir o trono português. Então, juntando tudo isso, vai fazer com que o Dom Pedro I se abdique, né, do trono, né, ele vai abandonar, deixar, né, o trono para o seu filho, né, o que viria a ser aí o Dom Pedro, o que viria a ser o Dom Pedro II, né? Porém, existia um grande problema, né? Pela Constituição, o Dom Pedro só poderia assumir o trono brasileiro se fosse maior de idade. Então, era uma questão a ser resolvida, tá? Então, juntando tudo isso aí que nós vimos, o Dom Pedro I vai abdicar, vai embora para Portugal, deixa aqui no Brasil, né, esse pepino para ser resolvido, né? Quem assumiria o trono brasileiro, já que Dom Pedro II, né, não poderia, tinha apenas 5 anos de idade. Isso vai ser resolvido e nós vamos ver como foi a resolução desse problema nas próximas aulas, tá bom? Fazendo o resumo, então, vimos aqui hoje a respeito do
primeiro reinado, né? O reinado de Dom Pedro I. Falamos sobre Constituição, falamos sobre Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina, impopularidade de Dom Pedro I e sua abdicação em nome do seu filho. Então, está aí, canal Recorte Histórico, né? Inscrevam-se no canal para mais aulas, né? Ou também siga a gente lá no Instagram, no @Recorte Histórico. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.